Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os alienígenas que venceriam o Mutante Rex. Então quem deu a sugestão está na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Vômpiro, fisicamente falando, o Rex poderia lidar com o Vômpiro. No entanto, o Vômpiro tem alguns atributos que seriam bem perigosos para o Rex. Ao começar com sua hipnose, e as suas cultoras poderiam controlar a mente Rex e assim a batalha estaria acabada. Mas se Rex de alguma forma conseguir evitar de ser hipnotizado e destruir as cultoras, ele simplesmente vence o Vômpiro. Frank Striker, ele daria um ótimo combate físico contra o Rex, apesar de que Rex pode superá-lo eventualmente, mas o que seria bem perigoso para o Rex são as capacidades eletromagnéticas do Frank Striker, que poderia não só atingir as partes metálicas de Rex, o eletrocutando, e ainda por cima usar seu eletromagnetismo para magnetizar as partes mecânicas de Rex. Talvez na forma ômega Rex pudesse subjugar Frank Striker, mas aí já é achismo. Anfíbio, devido a seus dotes eletromagnéticos, ele poderia eletrocutar o Rex, principalmente nas suas partes mecânicas. Se ele conseguisse controlar sua intangibilidade, ele poderia evitar os ataques de Rex e ainda eletrocutar toda vez que ele tocasse seu fantasma, entre muitas aspas. E se Ben tivesse o melhor controle, ele poderia usar o eletromagnetismo não só para ler a mente Rex, como também provocar descargas mentais nele. Gigante, apesar de ser maior, mais forte, bem mais durável que Rex, isso talvez não surtisse tanto efeito, já que Rex está acostumado a lutar com seres maiores e mais fortes que ele. Mas o que complicaria bastante é a incrível velocidade do gigante e a projeção de energia cósmica que poderia vaporizar o Rex numa simples rajada se ele não tomasse cuidado. Pesky Dust. Pesky Dust é inferior em tudo em relação a Rex, mas o seu grande trunfo é a capacidade de soltar um pó mágico que, se Rex respirasse, ele cairia num sono profundo e assim Pesky Dust poderia manusear os seus sonhos, provocando um pesadelo eterno nele. Podrão, diferente da Pesky Dust, até que ele teria atributos físicos suficientes para dar uma ótima luta com o Rex, mas o Rex poderia superá-lo. Mas seu grande trunfo é a capacidade de manusear e criar gás a seu bel prazer, que não só ele poderia fazer os gases mais clichês, como o gás do riso, gás hilariante, gás da amnésia, sonífero, como também ele poderia fazer um gás personalizado que atingisse único e exclusivamente o Rex, ou impossibilitasse que ele usasse nanite ômega. Atômico, além de ser superior fisicamente contra o Rex, nem mesmo na forma ômega ele poderia lidar com o atômico, e como se não bastasse, a sua capacidade de manusear energia especial, energia radioativa e nuclear, ele poderia fazer explosões equivalentes a várias bombas atômicas que destruiriam o Rex, que não controla muito bem a forma ômega. E se o Ben tivesse o melhor controle sobre o alien, ele poderia fazer uma explosão semelhante a um sol. Friagem, vamos começar que o Friagem consegue ficar intangível, logo o Rex não poderia tocá-lo, porque ele não consegue tocar em seres intangíveis, não pode anular a intangibilidade dele, e toda vez que ele tentasse tocar no fantasma do Friagem, ele seria congelado. E de fato, ele poderia quebrar o gelo se ele fosse congelado de fora pra dentro, mas se fosse congelado de dentro pra fora, ele não poderia lidar, porque supostamente seus órgãos têm a mesma resistência de um órgão humano. Logo, se fosse congelado um órgão vital, ele estaria à mercê dele. Fantasmático, assim como o Friagem, o Fantasmático é capaz de ficar intangível, logo Rex não consegue tocar nele, só que um dos seus maiores trunfos é a capacidade de possuir pessoas. Logo, se ele possuísse o corpo de Rex, ele não poderia fazer absolutamente nada, porque ele não tem resistência à possessão, e o Fantasmático poderia fazer qualquer coisa contra o Rex, desde fazê-lo cometer suicídio, desligar sistemas de dentro pra fora, fazê-lo desistir da luta ou até mesmo desmaiar a si mesmo. Grava-ataque. Definitivamente o Rex penaria pra caramba, porque o grava-ataque é capaz de manusear a gravidade e Rex não poderia lidar se grava-ataque o deixasse tão leve que fizesse ele voar para o vácuo do espaço, ou deixasse ele tão pesado que ele seria incapaz de se movimentar. E ainda podemos ir mais longe, porque se caso Rex resistisse, o que possivelmente ele não conseguiria, ele seria obliterado pelo buraco negro que grava-ataque acidentalmente faria. E mais uma vez, se Ben tivesse o controle sobre o alien, ele poderia fazer um quasar que dificilmente Rex poderia lidar. Espantoide. Apesar de ser superior em tudo em relação ao alien, ele tem um grande trunfo que Rex não poderia lidar. Após mostrar seu rosto, Rex sofreria com medo, náusea, pânico ou qualquer sentimento negativo, fazendo que ele fosse incapaz de continuar a luta a partir do momento que olhasse na cara do Espantoide. Contratempo. É quase infinito o que o Contratempo poderia fazer contra o Rex, porque ele poderia jogá-lo em outra linha temporal, prendê-lo no loop temporal, poderia envelhecer ou rejuvenescer ele com seus raios cronais, poderia voltar no tempo quantas vezes for necessário caso Rex conseguisse vencê-lo, ele poderia desacelerar os movimentos de Rex, fazendo com que ele ficasse previsível, acelerar os próximos movimentos para que Rex não consiga lidar e acho que ele está se movimentando em super velocidade, assim como parar o tempo para fazer com que Rex não consiga atingi-lo, e ainda fazer duplicadas de si mesmo para parecer que ele se multiplicou, mas na realidade são miragens. Estrela Polar. Por ser capaz de manusear o eletromagnetismo, Rex estaria ferrado, porque ele não seria capaz de usar seus nanitos, porque ele seria controlado pelo Estrela Polar, que poderia não só repelir, como também magnetizar o seu corpo, fazê-lo se tornar um polo magnético, atraindo vários objetos contra o próprio Rex, assim como o Estrela Polar, se tivesse um sangue nos olhos, poderia partir Rex ao meio. Ultra T. Se ele entrasse em contato no corpo do Rex, ele não poderia fazer mais nada, porque o Ultra T iria conseguir controlar todo o seu corpo e habilidades mecânicas, e se brincar, ele seria até capaz de desligar todos os nanitos do corpo de Rex. Alien X. A pergunta não é se o Alien X vence o Mutante Rex, e sim como ele venceria.
porque ele pode se multiplicar quase que infinitamente, pode se mover em velocidades extremas, facilmente superando a velocidade da luz, pode fazer buracos negros, pode ficar maior que uma galáxia, pode modificar seu corpo, pode teletransportar, pode reverter coisas no tempo, manusear o tempo e a realidade, tem controle mental, telecinese, controle sobre a gravidade e qualquer poder que ele julgar necessário que o Rex não conseguiria lidar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões, de que vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, show de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, André, digo tchau.